Da IEADPE, com a ordem de destruir tudo, alheios ao clamor da irmã Cosma, do seu filho que estava com o fêmur quebrado, das suas filhas impotentes e sem segurança. Através de uma ordem que precisa ser investigada, o gestor de Moreno coordenando essa invasão da propriedade da irmã Cosma. Invade, insurge-se com seu contingente de pessoas para praticar tamanha barbaridade criminosa e começa a destruir um patrimônio cujo patrimônio usaram por 26 anos, sem que pagassem luz, sem que pagassem água, zelado inclusive por pessoas da irmã Cosma. E sob os gritos de protestos, não façam isso, houve correria, houve desmaio, houve internamento, e eles, numa violência sem precedentes, guardados por ambulância, militares à paisana, insurgiram-se e praticaram tamanha barbaridade. Por certo, a justiça brasileira há de dar a devida resposta a tamanho atrevimento, doa a quem doer. A comoção está no Brasil todo e no mundo. Uma igreja, como é capaz de perpetrar tamanha violência a uma membro de 75 anos? Escute a análise de um jurista sobre as consequências para os culpados por tamanha violência. Poderia o gestor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ser preso? A comoção sobre aquele fato, sobre aquele evento, da destruição do templo que está em Jussara, no Engenho Jussara, em 15 de setembro de 2024 agora, tem provocado uma comoção internacional. Eu já disse aqui, irmãos, pessoas da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, por que não dizer de todo o Brasil, estão deveras abismados como uma igreja, uma gestão se passa para tamanha barbaridade, tamanha violência. Olha, irmãos, o fato é que a igreja, a gestão, porque todos são gestores, perpetraram aquele ato de barbaridade. Um ato criminoso, invadindo uma propriedade e destruindo um bem que não era seu. Dr. Miguel já representou na Polícia Civil, tá? Uma notícia crime, como me parece que foram 7 crimes tipificados, entre os quais associação criminosa e formação de quadrilha. Irmãos, vejam só, alguns atores externos nesse cenário já tem colocado possíveis isenções da gestão principal da Assembleia de Deus. Mera atitude para desfocar a centralidade, o centro da questão. Porque é sabido e notório que nenhum gestor, eu vou ler aqui para vocês uma posição de um jurista. Então, antes de eu ler, eu quero dizer para vocês o seguinte: é sabido e notório aos 7 ventos, aos 4 cantos do mundo, do planeta, que nessa gestão da IEADPE, ninguém, absolutamente ninguém, faz nada sem o conhecimento e a autorização prévia do senhor Ailton José Alves. Imagina se no púlpito um pastor pede autorização para profetizar a Ailton, como é que algum ia se atrever a fazer tamanha barbaridade, tamanha violência e tamanha investida em um patrimônio que não era da igreja? É tanto que a chave daquele engenho, daquele templo, foi entregue no sábado e no domingo, irmãos, de 5 horas da manhã. Começaram a se articular e levaram as pessoas para praticar aquela barbárie. E diga-se de passagem, todos auxiliares de trabalho, todos diáconos e todos sendo presbíteros liderados pelo pastor de Moreno.
Então, irmãos, sem muitas delongas, alguns instrumentos, algumas pessoas não mais querem culpar o pastor. Como? Como culpar se toda decisão vem dele? E se não fosse dele, esse gestor de Moreno já estaria pior, infinitamente pior, do que muitos que praticam coisas ínfimas e ele, como diz, pisa no pescoço e separa a cabeça do tronco. E porque a gestão principal, o senhor Ailton José Alves, ainda não veio a público, irmãos, prestar esclarecimento e dizer que não foi ele e confrontar as pessoas. Por quê? Autorização para orar, autorização para pregar, autorização para ler a Bíblia, autorização para dar um versículo, autorização para dar um aviso. Tudo quando você usa autorização para... Olha, irmãos, autorização para trocar de microfone. Eu vou pedir autorização aqui ao pastor para trocar o microfone. O que é isso? E o gestor de Moreno ia cometer uma barbárie, uma violência daquela sem uma autorização prévia? Então é coisa a se investigar e se investigar rapidamente. Então, baseado nisso, teve um jurista, irmãos, que me mandou a seguinte postagem. Olha só, ele me mandou uma postagem do Gustavo Lima, esse cantor que é bilionário, possui aeronaves. Um show desse cantor, somente um único show, é mais de R$1 milhão. Ele foi preso, a sua prisão foi decretada. E o jurista me diz o seguinte, eu vou ler como está aqui. Ailton vai ser o próximo. O camarada é bilionário e foi preso. E Ailton pensando que está acima da média? Sem falar que associação criminosa, a depender, pode ensejar prisão temporária. Aí ele mandou mais aqui para mim. Acho que Ailton pode ser preso provisoriamente. Ele é um risco às investigações. Vai articular as coisas, atrapalha. O crime de associação criminosa está na lei de prisão temporária. Se o delegado quiser, ele vai representar ao juiz. Ele só precisa ouvir os demais imputados para confirmar, para ele não coagir testemunhas. Está aí essa postagem de um considerável jurista. Você deve estar lembrado que quando o presbítero Jonatas Renato foi depor na Polícia Federal, o doutor Luiz Miguel, naquela ocasião, para um fato infimamente menor, pediu a prisão preventiva do senhor Ailton José Alves, alegando intimidação e coação de testemunhas. Olha, irmãos, nessa queixa-crime que o doutor Miguel fez, prestem bem atenção, na delegacia de Moreno, cuja delegacia já tinha instaurado um inquérito e prometeu que vai intimar todos eles, inclusive o que está na cabeça da lista, que é o senhor Ailton José Alves, o doutor Miguel colocou lá e picou 6 crimes, dentre os quais alguns são passíveis da expedição de prisão temporária. Então, irmãos, a coisa é muito grave, há uma comoção internacional, todas as pessoas estão assim, né, de queixo caído, as pessoas estão sem entender. Por quê? Uma pessoa, em nome de Deus, desrespeitando o ambiente de culto, desrespeitando uma senhora de 75 anos, manda praticar, que é o que se sabe, tá? Ele vai ter que provar que não foi ele, o senhor Ailton José Alves vai ter que provar que não foi ele quem mandou cometer tamanha barbaridade. Olha, e o caso requer uma atenção especial, porque já existe um precedente de prisão preventiva, de pedido de prisão preventiva por coação de testemunhas. Esse depoimento foi dado na Polícia Federal e em um dos processos foi tacitamente e explicitamente pedindo ao juiz a expedição de um mandado de prisão preventiva por entender que as investigações poderiam ser prejudicadas. Então, irmãos, a coisa assim, né, é muito melindrosa, grave, mas está aí esse posicionamento. A gestão não se posiciona, posicionamento da sociedade. A gestão não dá explicação, está calada. E aí a gente sabe, vou repetir mais uma vez, que nessa gestão, nessa administração dessa igreja, para você que não sabe,
Veja aí os meus vídeos, os inúmeros documentos, provas de que ninguém, absolutamente ninguém, faz nada nessa igreja em qualquer ocasião, irmãos. Em qualquer ocasião, até na liturgia do culto. Como é? A pergunta é, como um gestor de Moreno iria cometer tamanha violência, tamanha barbaridade por conta própria? Como? Como o pastor Ailton José Alves me autoriza, eu quero cantar um hino. E até as criancinhas, olha só, os adolescentes, todo mundo que vai no templo central pegar aquele microfone, conforme a autorização do gestor presidente, a igreja fica de pé. Conforme a autorização do gestor presidente, vamos cantar um hino. Aí se dá oportunidade a uma pessoa, conforme a autorização do gestor presidente, o pastor Ailton José Alves, eu quero cantar um hino. A cantora Eliane Oliveira estava aí, o pai dela estava ali, deram a oportunidade, e ela, para apresentar o pai, está ali meu pai, pediu autorização ao gestor presidente. O Valdemir Farias, na cidade de Caruaru, pregando a palavra de Deus para profetizar, pediu autorização ao senhor Ailton José Alves. O Samuel Oliveira, mesmo sem a presença, vice-presidente, mesmo sem a presença de Ailton José Alves nos cultos, ele diz conforme determina, conforme a autorização do pastor presidente, pastor Ailton José Alves, vamos dar continuidade ao culto normal. É assim que ele faz. Reflita, você acha que o gestor de Moreno ia trazer uma retroescavadeira, ia trazer uma caçamba trucada, ia mobilizar agentes de polícia que teve lá da igreja, ia mobilizar, levaram uma ambulância, ia mobilizar, eu soube que houve 2 advogados, ia mobilizar 15 obreiros para, pela manhã cedo, no domingo, dia 15, destruir aquele templo, aquela edificação, por vontade própria. Então fica a reflexão, existe sim, segundo o jurista, a possibilidade do delegado representar o juiz e pedir, e o juiz decretar a prisão preventiva do senhor Ailton José Alves para não atrapalhar as investigações, porque os crimes ali tipificados estão totalmente contextualizados com o pedido de prisão preventiva.